Eu tive a incumbência de ser o relator do marco temporal, da lei do marco temporal do Senado Federal. Relatei essa matéria, que foi aprovada aqui e depois passou por todas as fases do processo legislativo. Há muita desinformação em razão da lei do marco temporal. O Supremo Tribunal Federal nunca julgou lei do marco temporal. Isso é uma desinformação, fake news. O que o Supremo fez foi mudar de posição. O Supremo fixou o entendimento, no caso Raposa Serra do Sol, e naquele caso não havia reconhecimento do Instituto da Repercussão Geral, e posteriormente esse mesmo Supremo, em estado que foi sobre uma situação concreta, agora ele reconhece a repercussão geral e muda de posição. Foi o Supremo que mudou de posição, não foi o Parlamento. Não foi a Constituição que mudou, foi o Supremo que mudou de posição. Agora, eu estava no gabinete acompanhando aqui o debate. Assim, não reconhecer, não aceitar o marco temporal nas condições em que ele está hoje, como lei válida, é não aceitar o papel do legislativo. Vou repetir o que eu estou dizendo aqui, porque essa informação, essa afirmação, ela tem um sentido, um alcance importante para a democracia. Não aceitar a lei do marco temporal nas condições em que ele está hoje é um ato antidemocrático. Fala-se tanto em democracia, senador Irã, mas aí dirijo a minha fala aqui ao governo, o governo que fala tanto em democracia pratica o oposto. Começando por deslegitimar o parlamento. Veja, nós votamos essa lei, aprovamos no Senado, foi aprovada na Câmara, o presidente da República vetou, nós enfrentamos e derrubamos o veto. Aliás, o presidente, depois da derrubada do veto, não teve a decência de cumprir o seu ato protocolar. Ele não promulga a lei, ele deixa transcorrer o prazo constitucional e quem é instado a validar aquilo que quis o legislador foi o presidente do Congresso Nacional, o presidente Rodrigo Pacheco. Então, eu repito, não aceitar a lei do marco temporal, não reconhecer a lei do marco temporal é um ato antidemocrático. Diferente de entender, né, o cabimento de recurso, seja a ação declaratória de constitucionalidade, que foi a primeira a ser impetrada, seja a ação direta de inconstitucionalidade, que secundou a primeira, está tudo certo, está tudo dentro do processo. Agora, houve o exaurimento do processo legislativo quanto a essa matéria. Negar isso é negar o óbvio. É negar o devido funcionamento, o regular funcionamento do parlamento. Bom, se assim pensam, então proponham o fechamento do Congresso Nacional. Porque é isso que eu estou ouvindo aqui, na interpretação que faço. Não, a lei está válida. A lei está válida. O Supremo não julgou a inconstitucionalidade da lei. E espero que não faça. Porque foi uma lei que nasceu das condicionantes derivadas da própria decisão do Supremo Tribunal Federal. No caso, Raposa Serra do Sol. Ali foram apresentadas as condicionantes, havia um limbo que precisava ser preenchido pela via do processo legislativo, propôs-se essa legislação e ela foi aprovada nas duas casas do Congresso Nacional. Nasceu derivada da decisão do Supremo Tribunal Federal. Agora, aonde é que está o Instituto da Segurança Jurídica? Se nós temos, e aí é claro que a Suprema Corte é composta por homens e mulheres, por seres humanos que são suscetíveis de mudança de entendimento, de posições. Agora, o parlamento tem a sua prerrogativa. Eu queria, apenas para poder ressaltar aqui, que nós estamos diante de uma situação que ou nós reconhecemos validade nessa norma até que o Supremo enfrente a questão, ou então significa anular o papel do Poder Legislativo. De maneira clara.
Nós estamos diante de uma situação que se discute a questão da segurança jurídica. Eu não estou nem entrando no mérito aqui das questões, poderia entrar. Áreas em que famílias estão em cima da terra, com título, com escritura pública, há mais de 50 anos. E, de repente, em razão de uma mudança de entendimento, todo mundo é posto de fora, como se fossem invasores, como se fossem criminosos, e muita gente achando que está tudo normal. Não está normal. Como não é normal não aceitar o papel do legislativo. E eu concluo aqui, senhor presidente, o que para mim me parece mais grave neste momento, numa quadra onde se fala tanto em democracia, em defesa da democracia, alguém desafiando aquilo que foi fruto de um debate democrático, plural e majoritário do parlamento brasileiro. Se tem algo que representa violação à separação de poderes, violação aos ditames da democracia, é isso. Então eu reafirmo a necessidade do Brasil dispor da lei do marco temporal. Ela gera segurança jurídica para o índio e para o não índio. Muito obrigado, senhor presidente.